Boa noite, está começando o programa Militão e Militão. Para começar hoje vamos falar sobre saúde e sobre um problema que praticamente todo mundo já teve, que são as aftas. E vamos conversar com isso com o Dr. Luiz Eduardo Sheida e o Dr. Sheida, que sempre vem aqui trazendo informações muito interessantes. Como vai, Dr. Sheida? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Vamos falar das aftas. Todo mundo praticamente já teve afta, né, Sheida? É muito comum. Essas feridinhas que dão na boca, elas são praticamente presentes em 80% das pessoas, né? Agora, com um fato muito interessante, quem fuma não tem afta. É uma O cigarro loucura. não faz mal à saúde? Pois é, muito mal. Agora, se acredita que a nicotina cause uma reação dentro da boca que protege o cidadão da afta. Ele morre de outra coisa, não vai morrer de afta. Não compensa, né? Não, o crime não compensa. Mas tirando isso, a maioria da população acaba... E a afta é sinal do quê? Pois essa que é a grande questão, Marcelo. Como a afta é uma coisa muito comum, as pessoas, e inclusive muitos médicos, acabam deixando para um segundo, terceiro plano, às vezes vão fazer um exame, né? No paciente, esquece de olhar dentro da boca ou perguntar para o paciente se ele tem aquelas feridinhas e tudo, e passa despercebido. E a afta pode ser uma coisa benigna, mas pode ser sinais também de outras doenças, né? As lesões aftoides, que nós chamamos, podem estar presentes na sífilis, podem estar presentes na AIDS, podem estar presentes na doença de Crohn, aquela doença do intestino, na retocolite ulcerativa, né? No herpes. Então, às vezes o cidadão está sofrendo, ele vai lá para ver um problema cardíaco, ele nem se dá conta de falar para o médico também às vezes não pergunta, e isso passa despercebido. Esse é o maior problema que eu particularmente acho na relação médico-paciente, quando não se atenta para uma coisa que pode ser muito simples, mas pode ser sinal de grandes avarias no sistema do indivíduo. A afta que você falou benigna, é aquela, por exemplo, tem gente que come muito tomate ou muita coisa ácida, acaba com uma afta ali. Essa seria a benigna? Isso. Ela some daí? Some. Ela leva 4, 5 dias muitas vezes, né? Às vezes não só pelo alimento, Marcelo, né? Como você citou vários, o abacaxi também é um, né? Mas às vezes um traumazinho na hora de escovar o dente pode desembocar em uma lesão aftoide. Passar o fio dental, se não passar bem passadinho, pode traumatizar e desembocar numa afta também, né? Existem várias situações. E existe, como eu falei, a expressão de uma doença. Mas essas que significam que você está com um problema maior, elas duram mais, não? Ou elas sem parar? Como é que funciona? Sim, tem aftas, por exemplo. Imagine um indivíduo que tem uma deficiência em vitamina B12 ou uma deficiência no zinco. Quase sempre ele vai ter uma afta. E essas, enquanto você não curar a deficiência dele, pode ficar ali ou até saírem outras e outras, uma atrás da outra, né? Então, muitas vezes você tem que correr atrás, saber bem o que é isso, para correr atrás de um eventual problema que o indivíduo está tendo. Normalmente, uma afta simples, ela dura, como eu disse, 3 a 4 dias. Mas há aftas que ficam meses e podem durar até anos, dependendo da situação. Mas e aí, como é que se consegue chegar ao diagnóstico a partir da afta? Pois primeiro fazendo um inventário muito grande a respeito do paciente. Bom, ele está com afta. Eu, particularmente, faço a primeira coisa que eu vou pesquisar é a deficiência de vitamina B12, deficiência do zinco, não é? O modo alimentar dele, se ele come muito ácido, por exemplo, tem gente que ama, né? O tomate, por exemplo, ele é bem ácido, não o tomate todo, mas a semente do tomate. Ali que está a acidez. Isso, a acidez maior está ali. Ou ele gosta de muito macarrão, que vai molho de tomate, né? Também é ácido. Come outras coisas que são ácidas, maracujá, moranguinho, a própria laranja, às vezes muito, né? Não o limão, porque o limão ele é ácido na boca, mas ele não é ácido quando chega ao estômago. No estômago, né? Ele é bom? No estômago ele é bom, ele é um antiácido. Olha que interessante. O limão.
Diferentemente da melancia, que é docinha na boca e uma pimenta a hora que cai no estômago. É por isso que quando a gente come melancia, não fica bem o negócio, né? Todo mundo que tem lá sua gastrite, sua úlcera, se sente mal quando come melancia. E se sente muito bem quando chupa um limão. Mas essas pesquisas que a gente tem a fazer também envolve você olhar a lesão, às vezes biopsiar a afta. Se ela está durando muito tempo, tem que fazer uma biópsia. E nesta biópsia você vai pesquisar uma série de possibilidades. Tem o herpes vírus, por exemplo, né? Você tem ali, como eu falei, doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, né? Enfim, todas essas coisas têm que ser inventariadas para que a gente possa levar um tratamento adequado. E esse tratamento normalmente consegue acabar com a... Marcelo, na grande maioria, se faz um tratamento tópico, vamos dizer, não é? Você pode colocar antiácido em cima da úlcera, não é? Tem o sucralfato, que é um antiácido aquele branquinho, ruim de engolir, mas você pode colocá-lo periodicamente em cima da úlcera, né? Tem vários produtos farmacêuticos que você pode, desde jogar com spray, né, até você também colocar sobre a úlcera. Tem muita gente que coloca bicarbonato. Por quê? Porque ali naquela úlcera sempre existe um grau de acidez maior. E você colocando antiácidos, né, coisas assim, ela tende a melhorar. Alivia, pelo menos o... Essa é a maioria das úlceras. Agora, se você começa a fazer isso e não tem resultado, aí você tem que pesquisar uma coisa maior, né? Será que essa lesão aftoide aqui não é uma lesão de sífilis? Né? Que a sífilis está voltando muito, né? Impressionante, né? Impressionante. Era uma doença que matava muita gente, né? Aleijava muita gente, uma doença sexualmente transmissível, e hoje em dia ela voltou bastante, né? Porque há uma interação, muita gente, né, que antes se limitava a fazer sexo lá pelos 60 anos, 70 anos já parava. Hoje, com os Viagra da vida e com os outros medicamentos, estão por aí e acabam muitas vezes sendo vítimas, né, de uma promiscuidade, não tem aquela orientação de proteção e a sífilis acaba sendo transmitida dessa forma e acaba voltando. Então, o recado sempre é assim: o doente chegou lá para ver um problema cardíaco, ou um problema de estômago, ou uma dor no dedão do pé, mas olha dentro da boca dele, abre a boca dele, olha lá dentro da cavidade oral, lá na goelinha dele, levanta a língua, olha nos bordos da língua, em cima da língua, embora a afta seja raríssima, na língua. Em cima da língua, em cima, no dorso, é mais na lateral ou na parte ventral, que a gente chama, que é embaixo da língua. Olha as bochechas, né? Olha inclusive a própria gengiva, tudo isso precisa ser olhado. E a partir daí também pode te dar uma pista, um caminho, né? Como um detetive, o médico que tem interesse e tem conhecimento, ele vai lá juntando as informações para chegar num diagnóstico maior. E às vezes o cidadão vai lá, como eu brinquei, com uma dor no dedão, mas ele sai de lá com uma pesquisa muito maior e com uma possibilidade de ter uma doença que é claro que poderia vir a causar grandes dissabores e pode ser curada. Opa, muito bom. Doutor Sheida, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado. Deixa eu te dar uma dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão? Encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas.
A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo o meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Agora estamos com o Ademar Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão, com o nosso comentarista, para conversar sobre tudo o que aconteceu na eleição e no pós-eleição. Como vai, Ademar? Boa noite, ao senhor, à senhora. Tudo bem, Marcelo? Meio anestesiado depois dessa eleição, né? E confirmou tudo aquilo que a gente comentou aqui, né? Eles vão deixar o Tarcísio ganhar em São Paulo e vão tirar a eleição do Bolsonaro. Foi batata. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não confio na fidelidade dessas eleições. Há boatos aí que o Bolsonaro ganhou no primeiro turno. Opa! Né? Primeiro turno. Infelizmente, a gente tem muitos fake news aí que não dá para você acreditar muito, né? Você não sabe quem está falando. Mas é cada áudio aí, Marcelo, que se for real, e onde há fumaça, há fogo, né? E a gente sabia, né, que o pessoal da esquerda aí, eles fariam de tudo, porque o STF está instrumentalizado. Foi instrumentalizado, as decisões ficaram muito claras para todo mundo. E o que me causou surpresa, Marcelo, a OAB ficar do lado dessa gente, ela que diz que é a referência para defender o equilíbrio da balança do direito. Foi mesmo, hein? Né? Foi mesmo. Ficou do lado da esquerda, né? Por que nós, cidadãos... Ficou a favor da censura, isso foi mais grave, né? Ficou a favor da censura, você disse bem. O que nós aqui, né, pobres mortais, podemos fazer diante de uma situação dessa? Foram mais de 49% dos votos válidos dados ao presidente Bolsonaro, que fez agora uma declaração ontem. O que você achou da declaração dele? Ele estava muito emotivo, muito chateado, magoado com tudo isso que aconteceu, porque ele foi perseguido. Ele pode não ser aquela pessoa ideal que agrade a todos. Na minha opinião, a grande falha dele, Marcelo, foi exatamente na questão do tratamento da Covid, que ele não deveria ter se envolvido com um território que ele não entende. Deixasse que os médicos avaliassem. Muita gente perdeu muitos votos aí. Se ele não tivesse tido uma outra atitude, era homem para ter 80% do voto dos brasileiros. Perdeu muitos votos. Mas, aí. infelizmente, as famílias que foram atingidas, elas realmente deram o troco. Um troco mal dado, na minha opinião, porque agora, meu amigo, adeus carne da polpa. Adeus carne da polpa. Gostei do teu. Adeus carne da polpa. A esquerda tomou conta, você vê aí o presidente da Argentina, a primeira visita feita aqui no Brasil, já falando em unificação da moeda, que vai ser bom para eles, não para nós. Também acho. Olha as figuras que estarão ocupando os ministérios, as posições de importância dentro do cenário do governo brasileiro. A gente só ouve falar, ninguém sabe ainda. Agora, eu ouvi também, Marcelo, de um general dizendo o seguinte, ele foi eleito, mas ele não empossou, ele já está falando como se ele fosse, tivesse autoridade para falar em nome do Brasil. Faltam 50 e poucos dias, né? Falta ainda 50 e poucos dias. Tudo
Eu não acredito que vai acontecer absolutamente nada, porque se tivesse que acontecer, né, uma revolução, já teria acontecido. Isso não seria bom para nós também, não. Eu não sei, Marcelo, qual é o bom. Mas você viu as manifestações dessa semana, né? Dos caminhoneiros, depois do povo, nos quartéis. Olha, a manifestação é a coisa mais bonita. Eu nunca vi um presidente, foi o único que uniu a pátria de uma maneira solene, uma maneira linda, maravilhosa. Você vê as pessoas indo para a rua, coisa que eu nunca vi na história da minha existência. Eu só tinha visto baderneiro quebrando vitrine, antes disso, né? Sim. Não, mas você vê que logo, logo já começou as badernas, né? Eu já vi também, no Ceasa do Rio. Você viu a comemoração que eu vi, eu não sei se é verdade, mas eu vi um tiroteio lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro. O vídeo está nas redes sociais. O vídeo está lá nas redes sociais. Eu não sei se aquilo é verídico ou não, mas esse grupo aí ficou muito feliz com a eleição do Lula, né? Eu só espero que Deus tenha misericórdia da pátria brasileira, que tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente possa continuar trilhando no caminho do desenvolvimento, que a gente possa trabalhar com liberdade, que o nosso ir e vir nunca seja ceifado, né? E que a gente tenha tranquilidade para aceitar esse governo que está vindo aí. Eu acredito até que o Lula, de tantos erros que ele cometeu, de ter sido preso, de ter passado por situações constrangedoras, ele possa, a partir de agora, desse atual governo, fazer diferente. Mas já começou mal. Escolhendo essas peças que ele está colocando aí, eu não espero muita coisa, não. E do Centrão, alguma surpresa, não? O Centrão já disse que vai para a base do Lula. Rapaz, tudo tem um preço. Né? Outra vez isso chamou mensalão. E agora vai chamar o quê? Conquistão? Eu não sei, tudo tem um preço e o ser humano é assim, né? É tudo vaidade debaixo desse sol. Então, não tem jeito não, meu amigo. O negócio é você se agasalhar no seu espacinho aqui e garantir os direitos fundamentais, que isso é muito importante, e deixa que a coisa role. Não tem outra forma de você encarar esse momento difícil que estamos passando no Brasil. Eu mesmo cheguei a ficar doente, Marcelo. É mesmo? Fiquei. Depois do resultado, no domingo, eu fiquei assim, muito desanimado, assim como muitos amigos meus, né? Pessoas que muita gente ficou. Até o próprio presidente. O próprio presidente da República, né? Em Londrina, então, 80-20, né? 80 Bolsonaro, 20 Lula? Pois é. Londrina deu uma amostra de que é uma cidade ainda que trilha no caminho da verdade e do rumo certo, na minha opinião. Né? Mas, e o Paraná, 67, né? 64, 68% de melhorou, votos. Subiu um pouco. Subiu, aumentou bastante. Agora, Minas Gerais, para mim, foi uma surpresa. Não conseguiu decolar em Minas, com todo o apoio do Zema. Reagiu, mas mesmo assim o Lula Agora, ganhou. Marcelo, aqui para nós, você confia nessas urnas, da forma como foi tratada a coisa? Com a parcialidade do próprio TSE? Porque isso ficou muito claro para nós. Não é confiável. Só não vê quem não quer. Precisa que tenha transparência na apuração. Rapaz, o ministro Alexandre de Moraes, ele parece que ele é o dono da pátria brasileira. Hoje tem mais poder que o Lula. As decisões dele são um absurdo. Quer dizer, os poderes são independentes, mas um tem que respeitar o outro. E não houve respeito. Não houve limite nenhum. Não houve limite. A coisa foi feita assim como você diz, você é bandido e eu sou o cara certo. E faço o que eu mando. E acabou, está encerrado. É isso aí. 30 segundos para falar de loterias. 30 segundos é a mega da virada, né? A nossa expectativa aí com relação a quem vai comandar a Caixa Econômica Federal, porque isso nos atinge diretamente. Mas a mega da virada está vindo aí com um prêmio aí estimado em 500 milhões de reais. A Caixa está dizendo que vai ser 450, mas eu acredito que pela fã do prêmio, né, ele deve chegar aos 500 milhões. Opa! Entendeu? É um grande prêmio, não acumula e você tem a oportunidade de participar desse grande evento dessa loteria, a que paga o maior prêmio no Brasil. Mega Sena da Virada. E nós estamos aí.
esperando você nas nossas lojas para tentar a sorte. Na última semana deu um ganhador. O cara levou nada mais, nada menos do que 135 milhões de reais. Grande abraço, Ademar. Uma boa noite a todos e fiquem sempre na graça, minha gente. Deixa eu te dar uma dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão? Encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo o meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Fique conosco, agora vamos falar sobre sucessão familiar com Otávio Scandelai, que todos sabem estar conosco aqui. Aliás, é um dos blocos do programa mais comentados quando eu saio às ruas aí. Como vai, Otávio Scandelai, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, boa noite para você, né? Uma quinta-feira, um sábado, uma sexta-feira, um domingo, enfim, todos os dias são dias, né, Marcelo? E todos os dias o tempo não para. O tempo não para. E dentro da sucessão familiar, nós estamos hoje aqui com uma missão muito nobre para falar para você, meu irmão, minha irmã, que é acalmar os ânimos. Opa, entendi. Muito bem. Nós viemos de uma eleição que foi bastante acirrada, os ânimos se exaltaram, mas a eleição em si foi pacífica e mansa. Em si foi, é verdade. Ela foi pacífica e mansa. Deixa numa pequena indignação, tá, desses 32 milhões de eleitores que não votaram. É mesmo? 32 milhões deixaram de votar. 32 milhões deixaram de votar. Isso definiria, talvez, a eleição de uma forma diferente da que foi. Mas não quer dizer que ela não foi pacífica e mansa. E a eleição existiu. Ela está aí, está resolvida, está terminada. Resultado proclamado, né? Proclamado, acabou. Agora, o que está acontecendo é uma euforia de um lado e uma indignação de outro. O que ocorre normalmente em nossa vida é isso em todos os instantes. Por exemplo, um exemplo muito chulo. Casar ou não casar. Tá isso. É mais ou menos isso daí. Se eu, Otávio, decidir casar, eu tenho que casar e seguir no rito dentro do casamento, do começo ao fim. Não tem outra. Não há outro esse negócio. Depois eu descaso, eu divorcio. Cara, não pode mais existir esse tipo de pensamento dessa linha.
pai e mãe, você tem que ensinar para o seu filho a ser homem e mulher. Ponto. O que ele assumir, tem que assumir e tem que ver o antes e não depois. É, exatamente. Pô, depois está feito, cara. Não tem mais o que desfazer. Então, o que falta para nós, seres humanos, é esta postura da decência da ação tomada. Decidir. Fim! Não pode mais criar, puta, agora acho que eu votei mal, eu casei mal, puta, mas ficar sem casar acho que é melhor, hein? Puxa vida, e se arrepender. É. Gente, meu Deus do céu, pai, isso é culpa do pai e da mãe que não passa essa responsabilidade para o filho, dizer, filho, você fez cagada, você vai pagar. Tem e desde pequeno, pai e mãe, você, pai e mãe, não pode cobrir nenhuma cagada do teu filho. Se ele fez, faça ele cumprir. Aliás, como muitos pais fazem mesmo, né? Encobrem tudo. Não pode encobrir nenhum fato. Um outro fato, assim, bastante nojento é, por exemplo, eu já falei aqui, eu vou reprisar. Filho, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta, vou te dar um carro. Se passar no vestibular, tem gente que ganha carro. Isso é corrupção. É verdade. Você corrompeu o teu filho, a tua filha. Você não foi incisivo. Filho, tua obrigação é passar, pô. Não é eu dar um presente para estimular você a passar. Isso aí começa a corrupção mundial. Entendeu? Começa em casa. Começa em casa. Começa no pai e na mãe. Mas, voltando então a acalmar os ânimos, a euforia. Gente, eu tenho um ditado que toda manhã eu digo para mim mesmo. Opa! Viver é a arte de equalizar diferenças. Opa! Decifrando informações. Olha, é interessante. Lembrando então que tudo é oportunidade para eu servir. Por isso então, eu sirvo a Deus e respeito o diabo. Por isso eu estou em constante oração e vigília. Interessante. Essa é a minha oração matinal todos os dias. Que se eu não souber equalizar as diferenças, eu não viverei. Porque a diferença faz a unidade. É verdade. Senão... Se houver a igualdade de todos, aí é burra. Então, há de haver a desigualdade. Aí sim vem a sabedoria do homem, da mulher, que é pensar, analisar e sair do egoísmo, do egocentrismo que nos apraz. Nós somos egoístas por natureza. É verdade. Todos sem exceção, né? Raramente. Ora, a exceção é muito pequena. E aí vem assim o desejo. Opa! O que eu desejo para mim, para o Marcelo, para Adilson, para os meus filhos, para minhas filhas, e para cada pessoa, para cada irmão, para cada irmã que habita esta pátria maravilhosa, este mundo encantado. Se eu tenho um desejo de paz, de tranquilidade, de amor, possivelmente eu também vou receber tranquilidade, paz e amor. Muito bem. Se não... Se eu transmitir ódio, possivelmente o ódio vai estar aí. Porque o ódio também faz parte da vida. Também, né? O ódio também está aí. Não tem como dizer que não existe. Ele existe. Então, pai, então, mãe, então, irmão e irmã, busquemos mais nos tratarmos mais dentro do amor, dentro do carinho, dentro da paz. Vamos, assim, pedir claramente para que Deus ilumine os nossos administradores da nação, que faça o melhor para todos nós, que sejamos uma nação próba,
uma nação que respeita, que admira, que compreende, que vive em paz. Porque o Brasil é um país maravilhoso. E o nosso povo também é, e é sábio. Deus no comando. Boa noite, gente. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Deixa eu te dar uma dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão? Encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo o meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Muito bem, agora no programa Militão e Militão, nós vamos falar um pouco sobre a Lei 14.457, a questão do programa Emprega Mais Mulheres. Para conversar sobre isso, está conosco a contadora pós-graduada em gestão empresarial, Miriam Gonzalez, que é sócia proprietária da Exactus Contabilidade, né? Uma empresa muito tradicional aqui em Londrina. Como vai, Miriam? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Estou bem. Obrigado pela oportunidade. Do que se trata essa lei, a Lei 14.457? Essa lei, ela trouxe vários pontos que beneficiam com o intuito de colocar a mulher no mercado de trabalho, manter essa mulher no mercado de trabalho, tá? Trazendo alguns pontos como a parentabilidade na primeira infância. Com isso, dar às mulheres e aos pais a oportunidade de ficar com seus filhos até 6 anos ou que tem algum tipo de deficiência, né? Então, é um dos pontos que traz essa nova lei. A qualificação nas áreas estratégicas, tá? Para essas mulheres ter cursos de aperfeiçoamento técnico, né, em suas áreas. Opa! Também, após o término da licença maternidade, a possibilidade de ela prorrogar essa licença maternidade, suspendendo o contrato, tá, para ficar com seus filhos, tá bem? E também o reconhecimento pelas empresas através da criação do selo Emprega Mais Mulher. Opa! E trouxe também a questão da inclusão para aquelas empresas que têm a CIPA, a possibilidade, ou melhor, a obrigatoriedade de estar incluindo a questão do assédio sexual também, como a empresa vai ter que agora, a partir dessa lei, está incluindo na CIPA cursos, palestras que previne o assédio sexual dentro das empresas. Inclusive denúncia. Exatamente. E ela vai ter que também criar um canal de denúncia para que as empregadas possam ter acesso para a denúncia, e esse canal precisa ser anônimo, né, para te dar mais segurança. Para proteger
Exatamente. Para não ter nenhum medo de ir lá denunciar, né? Isso. Pô, mas é uma mudança grande, né? Para as mulheres é muito interessante porque a CIPA, tá? As empresas que são obrigadas a ter a CIPA são aquelas que têm um grau de risco maior ou então um número de empregados maiores, tá? Porque a CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes. Então, quando você lida com acidente de trabalho, traz um prejuízo para a empresa, tá? E para esse funcionário também. E você tendo um acidente de trabalho na empresa, o empregado, por exemplo, caiu, machucou o pé, ele vai ser medicado, havendo a necessidade, ele fica afastado da empresa para tratamento médico e depois de um tempo, ele faz o exame médico de retorno e retorna ao trabalho. Certo. Em algumas situações onde existe o abuso sexual, muitas vezes a empresa não fica sabendo e muitas vezes essa mulher sofre o assédio. No caso do acidente de trabalho, dentro de 30 dias, 40 dias, aquela lesão é resolvida a questão, esse funcionário volta a trabalhar. No caso das mulheres que sofrem assédio sexual, muitas vezes demora meses essa situação, às vezes até anos, e aquela funcionária, ela acaba tendo uma qualidade de vida no trabalho muito prejudicada. Ou seja, é um trauma que ela vai levar para a vida. Às vezes nunca vai se curar de um problema, né? Exatamente. E muitas vezes pode acontecer também da própria empresa responder por isso. Por quê? Porque é responsabilidade da empresa manter um ambiente de trabalho saudável para os seus empregados. Então, agora ela vai ter a responsabilidade de manter esse canal aberto de denúncia e também colocar em prática, através da CIPA, de orientação, tá, do que é o assédio sexual. Porque muitas vezes, num chão de fábrica, tem muitas brincadeiras, tem muitas piadinhas e muitas vezes alguns funcionários não sabem o que vem a ser um assédio sexual. Não sabe nem o limite, Exatamente. Qual que é o limite? O que é o assédio sexual? Então, a empresa vai ter agora a obrigação de estar dando palestra, distribuindo panfletos, onde vai deixar muito claro, olha, isso é assédio sexual e também deixar claro os riscos que acontecem de repente, esse funcionário ultrapassar esse limite, né, que seria a penalização, né, de uma justa causa ou até mesmo processo. Então, através dessa lei, as empregadas vão ter mais segurança nesse quesito, estarão mais protegidas, né, digamos assim. Só vamos esclarecer uma coisa, tem gente que pensa que assédio sexual é só do chefe para a secretária do chefe, mas não é, né? Mesmo funcionários do mesmo... Sim, do mesmo nível pode acontecer. E né? a empresa pode ser responsabilizada do mesmo jeito? Também, porque a empresa tem a obrigação de manter esse ambiente saudável, né? E eu penso que essa nova lei trouxe essa questão, é uma forma de proteger as funcionárias e eu penso que até demorou para acontecer. É verdade. Porque acontece muito e o prejuízo que essas funcionárias trazem no trabalho, a gente não tem como medir. Né? Mas agora imagina numa empresa que tem ali na sua grande maioria mulheres, como fábricas de tecido, né, tecelagem, quantas mulheres que tem nesse ambiente de trabalho, né? Então eu penso que veio para agregar e vai estar trazendo muitos benefícios. E Miriam, qual que é o prazo que as empresas têm para se adequar a essa lei? Essa nova lei, muitos desses aspectos que eu mencionei inicialmente já estão em vigor. Porém, a questão da CIPA, eles deram 180 dias após a publicação. Isso quer dizer, como foi publicado em setembro, as empresas vão ter até março de 2023 para estarem se adequando a essa nova legislação. Vocês são contadores, inclusive, vocês ajudam a orientar nesse sentido, né? Sim, claro. Apesar de que a nossa obrigação como contadores é estar levando informação. Porém, a CIPA, ela é terceirizada por medicina do trabalho. Então, assim, é um prazo que o empregador vai ter para estar procurando o setor de medicina do trabalho e pedindo essas novas adequações. Mas que tem que fazer, não tem jeito. Exatamente. Né?
E vai ser bom, né? No final das contas, o resultado vai ser bom para a empresa, né? Com certeza, com certeza. O ambiente de trabalho estando saudável, com certeza, é muito mais lucrativo. Miriam Gonçalves, sócia proprietária da Exatos Contabilidade, grande abraço para você. Volte aqui mais vezes. Muito obrigada. Deixa eu te dar uma dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão? Encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Oferecimento Pátio São Miguel. Aberto das 7 às 23 horas. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero um material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão, eu quero uma carreira. Mais que satisfação profissional, eu quero superar as minhas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, eu quero uma universidade que me ajude a crescer e que construa comigo meu propósito de vida. Conquiste seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Agora no programa Militão e Militão nós vamos falar um pouco sobre fibromialgia, isso mesmo. E vamos falar com esse tema com a Claudete Stable Ribeiro Romanizem, que é fisioterapeuta com formação em microfisioterapia. Muito interessante. Boa noite, Claudete, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos assistem. Primeiro vamos saber o que é fibromialgia. Ela é um conjunto de sintomas. Então ela é até denominada como uma síndrome. Mas claro que o principal é a dor no corpo, né? O sintoma principal é uma dor muito forte, uma hipersensibilidade ao toque. A gente encontra pacientes que não aguentam nem um abraço, um simples abraço já é sentido pelo paciente como uma agressão, né? Eles não aguentam nem um toque. Então, hoje ela é responsável por aproximadamente 15% dos diagnósticos reumatológicos. Ah, é? Importante, hein? Mais de 70% a 90% desses casos são de mulheres de 30 a 60 anos. Então, tem um recorte aí na população que sofre mais com essa síndrome. E quais são as causas, Claudete, dessa síndrome? A fibromialgia, ela é uma espécie de inflamação do corpo, é uma inflamação crônica. E eles envolvem, essa inflamação envolve não só o sistema muscular, porque a gente pode pensar fibromialgia, uma inflamação da fibra. Não, envolve mais do que isso, envolve o sistema muscular, nervoso, endócrino. Então, é todo um processo de desregulação que leva o corpo a se inflamar, né? Então, tem ali um excesso de moléculas inflamatórias, né, que a gente chama de citocinas inflamatórias, e uma falta daquelas moléculas que desinflamam o próprio corpo, né, as citocinas anti-inflamatórias. Desequilíbrio total. Então, esse desequilíbrio, ele leva ao que a gente chama de alodinia. O que é a alodinia? É uma hipersensibilidade. Então, qualquer estímulo é sentido como dor, né? É um exagero, é uma hipersensibilidade. Então, a pessoa, às vezes, não suporta nenhum contato físico. Então, isso, para a qualidade de vida, é complicado, né? Detalhando mais, quais são os principais sintomas, então, da fibromialgia?
Bom, com certeza o principal é a dor, e tanto que o diagnóstico é clínico por palpação, né? O diagnóstico clínico não é o diagnóstico que a gente faz na micro, mas o diagnóstico clínico é feito por palpações. Existem 18 pontos no corpo pré-estabelecidos. Se ela apresentar resposta positiva de dor em 11 desses pontos, ela é diagnosticada com fibromialgia. Mais associado a essas dores vem a fadiga, cansaço, má qualidade do sono, depressão, ansiedade, problemas intestinais. Então tem um quadro dentro dessa síndrome com muitos sintomas, né? Além da dor no corpo. Agora sim, o tratamento, vamos saber como é o tratamento da fibromialgia com a microfisioterapia. Isso que é interessante, né? Aliás, tem gente que nem sabia que podia usar a microfisioterapia para essa síndrome, né? Sim. Bom, a microfisioterapia, ela faz parte das terapias de toque suave, né? Que em inglês eles chamam de gentle touch, né? Therapy, né? Sendo das poucas terapias que o paciente suporta. Porque muitas vezes qualquer toque ele fica tenso, né? Ele fica com medo, e na micro não, porque o toque é muito suave. Então ele consegue relaxar e receber a técnica. Só que a microfisioterapia, ela não vai buscar só o alívio da dor, ela vai mais fundo. Ela vai fazer uma investigação palpatória para encontrar outros pontos, não são aqueles pontos do diagnóstico, né? Tem outros pontos dentro dos mapas que a microfisioterapia usa, que ela vai entender o que levou, vai levar a gente a entender o que levou o corpo a se desinflamar. Então é comum nesses quadros a gente encontrar histórias de pessoas que passaram por muita desvalorização, impotência de resolver coisas que gostariam e não conseguiram resolver, tá fazendo coisas que não gostariam de estar fazendo com o próprio corpo. Então, é muito comum se encontrar esse tipo de história. E com as nossas mãos, a gente vai trazer à tona essa história, a gente vai traduzir esses pontos do corpo, a gente vai traduzir para entender a etiologia, o que está por trás, né? O que está por trás desse sintoma e que levou o corpo a se esgotar, a ficar hipersensível e a reagir dessa forma. E aí, com os nossos toques, iniciar esse processo de restauração. E os resultados, Claudete, quais são quando se aplica, né, a microfisioterapia para tratar essa síndrome? Bom, nós temos os resultados clínicos que a gente observa, que eu observo no meu consultório, e os resultados são muito bons. Eles acabam por melhorar vários desses sintomas, não só a dor, mas a qualidade de vida, a qualidade do sono, todas as funções vitais. Mas também a gente tem resultados científicos, né? Recentemente foi publicada uma pesquisa, inclusive por brasileiros, feitas por terapeutas brasileiros que trabalham com a microfisioterapia. E foram escolhidas 64 mulheres com diagnóstico de fibromialgia, 32 receberam a microfisioterapia, 32 placebo, toques no corpo, mas não associados à microfisioterapia. E essas mulheres receberam 2 sessões e depois foram acompanhadas por 180 dias com questionários, exames de laboratório, e foi detectado que após apenas 2 sessões elas melhoraram as dores e também tiveram melhoras nos exames, né, nos fatores inflamatórios. Então diminuiu a inflamação do corpo com apenas 2 sessões. Então a microfisioterapia se mostra uma técnica interessante para que as pessoas busquem para melhorar esses quadros de fibromialgia. Mas só para esclarecer melhor, quando vem um paciente com fibromialgia para você, só com 2 sessões é suficiente ou não? Como é que funciona? Normalmente são 2 sessões, certo. E aí a gente começa a espaçar, claro que cada caso é um caso, mas normalmente a gente faz 2 sessões com intervalos aí de mais ou menos 60 dias e aí a gente já tem o resultado. Os pacientes mais graves dessa síndrome, o que acontece com eles? Você já ouviu casos assim? Já, a tendência é cadeira de rodas, realmente a imobilidade. Né? Pode chegar nesse ponto. Fora o isolamento social, né? Que ele não consegue conviver. Não consegue mais conviver. Não é porque ele não queira, não tem como. Não, o corpo não aceita mais nada, né? Nenhum convívio. Então é bom
olhar para isso, né? E, diante da estatística que você falou, especialmente as mulheres entre 30 e 60 anos. Que aí é onde está a maior incidência, né? Maior incidência. Curioso, hein? A mulher, ela somatiza mais, né? Eu acho que a mulher é mais sensível a toda uma história, a tudo que ela passa, e ela materializa isso no corpo. A história dela acaba se materializando no corpo. Então é aí no corpo que a gente tem que mexer. Só lembrando, a Claudete é da Clínica Ser, não é isso? Isso, Clínica Ser, Saúde Integrada. Que está aqui em Londrina. Obrigado pelas informações, até a próxima. Até a próxima. Deixa eu te dar uma dica. O que você quer para o seu futuro? Muito mais que uma profissão? Encontre sua carreira. Mais que satisfação profissional, supere suas expectativas. Mais que uma graduação ou pós, a Unifil é a universidade que te ajuda a crescer e constrói com você o seu propósito de vida. Conquiste o seu propósito. Unifil, você já decidiu. Vestibular dia 27 de novembro. Inscrições pelo site unifil.br. Boa noite para todos!